Shalom, mais uma vez estamos aqui para juntos, não é? Passearmos na Bíblia, termos um pouco mais de conhecimento, recebermos mais de Deus. Eu espero que você tenha concluído Romanos. Caso ainda não tenha concluído, não fique desanimado, persevere, não é? Cada um tem o seu tempo, mas não deixe de ler, porque a gente só aprende quando a gente investe tempo para isso, né? E é precioso esse tempo de buscar na palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós somos fortalecidos em Jesus. É na palavra de Deus que a gente conhece os nossos direitos, os nossos deveres, não é? Então a palavra está aí, meu querido, aproveite para conhecer, aproveite para estudar, para mergulhar, porque nós vivemos um tempo precioso, nós vivemos num país livre, que nós temos acesso à palavra a hora que quisermos. Não perca essa oportunidade. Eu estou te dizendo isso para a sua vida espiritual, porque para a gente crescer, a gente precisa investir. Aí você pode me dizer, Lina, não tenho tempo. Olha, menos tempo que eu, você não tem, né? Então é assim, tempo é prioridade. A hora que você priorizar o seu estudo, a hora que você priorizar em buscar na palavra de Deus, que você começar a ver o fluir da palavra na sua vida, você não vai parar mais. Eu tenho certeza disso. E eu torço para que esse dia chegue rápido. Então não desanime, não desanime. Esse tempo o Senhor preparou para nós, em plena pandemia. Nós estamos investindo no reino de Deus. Então veja isso como um privilégio. Um privilégio. É para poucos, tá? Então vamos continuar. Hoje nós vamos dar início ao livro de Marcos, não é? Marcos, ele não foi apóstolo, ele não andou com Jesus, mas ele tem assim, experiências fantásticas, muito provável de ter sido pela vivência dele com Pedro, com Paulo, e estudos apontam Marcos como aquele homem que estava carregando um cântaro, né, quando Jesus pede para ceia da Páscoa, né? Alguns estudiosos indicam ele como essa pessoa, mas nós não sabemos, assim, certo? Então são só conjecturas, né? Mas ele é um livro bastante interessante. E lendo assim, a gente percebe que Marcos ele era bem mais novo do que os apóstolos, né? Ele era, no início, com certeza, ele era um rapazola, né? Então vamos ver o que tem de segredos para nós nessa leitura. O nome João Marcos aparece várias vezes em Atos e nas cartas do Novo Testamento. João é o nome latino e João é o nome judaico e Marcos é o nome latino. Sua mãe tinha uma casa em Jerusalém e no início a igreja primitiva se reunia lá. Você pode verificar isso em Atos 12:12. Ele não foi apóstolo de Jesus, não andou com Jesus. Ele era primo de Barnabé e companheiro de Paulo. Ele foi na viagem missionária com Paulo e teve sua relação com ele balançada ao voltar para casa no meio da viagem missionária. Mas Barnabé lhe dá uma segunda chance e ele conquista a confiança de Paulo e Pedro. Ele esteve com Paulo na prisão e Paulo o recomenda junto aos colossenses. Você pode verificar em Colossenses 4:10. Também Pedro, que o amava como um filho. Você pode ver essa declaração em 1 Pedro 5:13. Provavelmente, muito do que ele escreveu foram relatos de Pedro e Paulo. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta de 65, 70 depois de Cristo. Provavelmente durante o período que ele esteve com Paulo e Pedro em Roma. O Evangelho de Marcos é riquíssimo e logo de saída ele apresenta sem rodeios Jesus como Filho de Deus. Estudos apontam que Marcos foi o primeiro evangelho e que Mateus e Lucas também se inspiraram nesse evangelho, além da fonte que é uma fonte que nós não sabemos que fonte é essa, mas que ela também auxiliou nos evangelhos. Fica claro também que o público-alvo eram gentios, moradores fora da Palestina, provavelmente em Roma,
Isso porque Marcos dá uma série de explicações que para os judeus seriam desnecessárias, porque fazia parte do cotidiano deles. Então, por isso que fica essa indicação que esse evangelho foi escrito para os gentios. Lembrando que gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Agora vamos dar início no capítulo 1. Ele inicia usando a palavra do evangelho. A palavra evangelho, no grego, ela significa recompensa dada quando trazia boas novas. Essa boa nova era o próprio Jesus, Filho de Deus. A palavra evangelho, de origem grega, era usada naquela época como uma boa notícia, normal, a palavra normal. Quando se falava evangelho, era boa notícia, independentemente de ser religiosa, não tinha nada, não tinha nenhum teor religioso, era só isso, boa notícia. No versículo 2, essa passagem, eis que eu envio meu anjo diante de ti, não é do profeta Isaías, e sim de Malaquias. Veja Malaquias 3.1. De Isaías é o versículo 3, voz do que clama no deserto, Isaías 40.3. É que começa o versículo falando que é de Isaías, dá a impressão que é tudo de Isaías, e não é. Mas era comum colocar o profeta maior, como se tudo fosse dele, né? Marcos relata como João Batista batizava e toda a Judéia e os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, dando a impressão que aquilo era uma coisa normal, era uma rotina. As pessoas iam em abundância lá para se batizarem, né? Lembrando que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. João pregava o arrependimento anunciando que é chegado o reino de Deus. Ele era incansável na proclamação do evangelho, na proclamação do batismo, com essa referência do arrependimento. E ele era duro, né, para colocar o povo alinhado. Marcos fala rapidamente do batismo e do período de Jesus no deserto. Em Mateus tivemos mais detalhes, como você pode verificar. Quando você vira uma passagem no Evangelho, essas passagens, e antes de começar o capítulo, vai lá entre parênteses, outra referência, ou Mateus, ou Lucas, é porque essa mesma passagem, ela está contida em outros evangelhos, é só você ir lá e verificar. E aqui também, Mateus, a gente fez uma explicação mais profunda. Você pode ver a referência, e se você quiser, você pode assistir a explicação novamente lá. Aqui eu estou dando uma pincelada, porque já falou bastante desses assuntos aqui, tá? E a gente pode observar que Marcos não cita o sermão do monte, o sermão da montanha. No Evangelho de Marcos não tem, tá? Ele está só em Mateus e fala direto. Ele começa o evangelho dele falando diretamente dos milagres. No versículo 21, ele cita a cura do endemoniado de Cafarnaum. Jesus está... Só um instantinho, gente. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Que só essa parte do evangelho do endemoniado de Cafarnaum, você só vai encontrar ele em Lucas, tá? Aqui em Lucas, não tem ele em Mateus. E ele estava, sábado na sinagoga, Jesus estava ensinando aos sábados na sinagoga. Jesus, não pode esquecer que ele era um judeu. E sábado na sinagoga era um dia comum de você encontrar os judeus, não é? Era Shabat. Ele estava ensinando e todos se maravilhavam. Por quê? Porque ele, Jesus, né? Ele não ensinava como os escribas, mestres da Torá, que tinham essa legalidade de ensinar. Os escribas tinham autoridade para ensinar, eles não eram rabinos. Eles não podiam mudar a interpretação, eles só podiam ensinar ali como estava escrito a palavra, né? E Jesus ensinava como um rabino e não como um escriba. Por isso as pessoas se maravilhavam. E ele ensinava com autoridade vinda do Pai. Essa autoridade era o quê? Que as coisas aconteciam. Ele não só falava, ele não só expulsava o demônio, ele expulsava e as pessoas ficavam curadas, né? O que eles se admiravam não é com o fato de Jesus repreender os espíritos imundos.
Até porque os rabinos faziam isso, eles repreendiam também. Só que os espíritos imundos a Jesus obedeciam. Significa dizer que os rabinos, apesar de repreender os espíritos imundos, eles não obedeciam, né? A cura da sogra de Pedro. Essa passagem nós temos ela em Mateus, tá? Após curar a sogra de Pedro, a notícia se espalhou. E o Evangelho de Marcos diz que só ao final da tarde, no pôr do sol, isso é, no final do Shabat, chegam os enfermos e endemoniados. Aqui Marcos acrescenta que Jesus não permitia que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem ele era. Mostra que Jesus dormiu na casa de Pedro e no dia seguinte foi para um lugar deserto orar. Você vê, Jesus, ele estava como homem na terra, mas ele nunca perdeu a essência dele de Deus. Ainda assim, ele recorria ao Pai para orar, para se abastecer, para se revigorar. A gente não sabe, mas era uma prática de Jesus se recolher, sair para os montes, orar. O que dá a entender é que Jesus, quando realizava os milagres, precisava depois de um tempo a sós com o Pai, com Deus. Em seguida vai para as aldeias pregando e expulsando demônios. É tipo assim, foi lá, teve com o Pai, se renovou e continua a missão dele, né? Que é pregar, que é expulsar demônios, que é curar as pessoas. A cura do leproso. Já vimos essa em Mateus, não tem variação. Lembrando que a apresentação ao sacerdote, que Jesus fala para o leproso se apresentar ao sacerdote, era para que se cumprisse a lei no sentido de ofertas e de liberação por parte do sacerdote. Porque o sacerdote ele tinha poder de impedir as pessoas de ficarem nas cidades, dentro da cidade. E a gente já viu que quando a pessoa tinha lepra, ela era obrigada a viver fora dos muros, fora da cidade, fora da comunidade. E ela vivia sozinha, né? Então, quando ela fica curada, ela tem que ir ao sacerdote, para o sacerdote ver lá o que ela vai precisar para ofertar, e ele libera, devia ser um documento que dava, eu não sei, a Bíblia não fala. Essa autorização, se era por escrito, a gente não sabe, para ele voltar a viver na cidade, tá? E por isso que Jesus manda que ele vai se apresentar. E assim a gente termina o primeiro capítulo, daqui a pouquinho a gente vai para o segundo, tá bem? Espero que você tenha entendido, tenha gostado, e vamos continuar falando de Marcos, que ele é bem interessante, tá bem?